E vamos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre os sistemas de memória, ou a organização de memória dentro de arquitetura, dentro do escopo, né, de arquitetura e organização dos computadores atuais, né? Para isso, eu preparei algumas ilustrações para nos ajudar, que eu vou compartilhar conosco nesse momento. Pois muito bem. Dentro então do escopo aí de arquitetura e organização de computadores, né, que é uma disciplina que nos permite entender, né, como é que os sistemas computacionais em geral estão organizados e arquitetados. Uma parte importante desse sistema trata da questão da memória, né, e as tecnologias de memória que são utilizadas aí nos computadores de hoje, né, e apenas lembrando que entenda aí computador com o amplo sentido da palavra, né, desde os nossos microprocessadores, microcontroladores e todos os dispositivos aí derivados, né, lembrando que o computador, né, a definição técnica é aquela máquina que passa pelo teste de Turing número 1, né? Então vamos lá. Para começar, apenas uma provocação, né? Uma frase que foi dita em 81 pelo Bill Gates e Paul Allen, quando eles tiveram o desafio, né, no sistema Altair, que tinha 256 bytes só de memória para trabalhar, né, e como é que eles então foram dividindo, né, programas grandes e carregando pedaços, né, gerenciando esse carregamento de pedaços na memória desse sistema para poder fazer uma computação de programas maiores, né? É, e na época ele diz que 640 kilobytes, né, deveria ir ou seria suficiente, né, para qualquer pessoa, né? Naturalmente, a expressão hoje de muito ela já não é mais válida, mas assim o pensamento, né, do Bill Gates e do Paul Allen na época, que são aí os fundadores, são os fundadores da Microsoft, usaram para criar esse sistema que funcionava no Altair, né, carregando blocos em blocos, né, de um programa maior. De certa forma é o mesmo que nós usamos hoje em um sistema Windows quando a gente pensa na questão das threads, né? As threads nada mais são do que pedaços dos diversos programas que nós temos abertos, né, que estão carregados ali na memória principal do teu computador pessoal, né, e que de tempos em tempos o processador vai ali, né, e faz o processamento ou vai dividindo esse processamento num sistema aí de diversos núcleos, né. E a questão do thread também pode ter a mesma analogia, né, com o ambiente de processos que a gente pode ter num sistema Unix, né? Não Windows, mas Unix, ou Linux, né? Um Ubuntu da vida, por exemplo, ou mesmo um sistema Mac OS, né? Então, de novo, né? É só uma expressão aí provocativa, isso não é mais válido, mas o pensamento, o momento, né, que estava por trás aí dessa frase, hoje, de certa forma, estrutura como a gente trabalha com um grande número de programas, né, executando num único computador pessoal com uma capacidade muitas vezes limitada de memória aí principal, né? E aqui cabe fazer uma diferença entre o que é memória randômica e memória sequencial, né? É, a memória randômica, né, uma memória onde eu vou ter como esse exemplo aí que está acima, né, que é acima e à direita. Por exemplo, nesse caso eu teria 256 posições, que eu posso então endereçar aqui com os 8 bits, né, de endereço, e usando um sistema de decodificação por portas lógicas, eu vou atingir aqueles, nesse caso aqui é um nibble, né, metade de um byte, aqueles 4 bits, que então vão ser disponibilizados, por exemplo,
nos diversos bits aí, ou no barramento de dados, né? Esse tipo de memória que a gente passou a fazer de uma forma integrada, né, usando aí circuitos integrados de cada vez maior densidade, o tempo de acesso, né, a um certo dado independe do endereço ali que você coloca, né? E é por isso que a gente chama essa memória de acesso aleatório, né? Ou, ou uma memória randômica, né? Porque independente da posição aí que você pense em acessar, o tempo de acesso é sempre o mesmo. E aí só para contrastar, né, eu peguei um negócio bem antigo, né, usado ali a partir da década de 60, que são as unidades de fita, né, onde você armazenava ali as informações, os bits de informações, de uma forma sequencial. Portanto, para acessar, né, um conjunto de dados que está no final ali do carretel, né, você tem que girar o carretel inteiro para poder fazer a leitura, né, pela cabeça aí desse gravador, dessa fita, né? Então, portanto, dependendo da onde ou da posição, né, do dado, eu posso levar mais ou menos tempo para acessar. Isso também é verdade nos discos rígidos, né, que a gente chama de spinning discs, aqueles mecânicos, né, onde a cabeça de gravação também tem que se deslocar ali, né, pelas diversas trilhas, cilindros, né, enfim, para acessar um dado que pode estar em posição, né, diferente, né? E aí, apenas por curiosidade, essas memórias sequenciais, elas continuam, né, essas fitas continuam a existir aí no formato de LTOs, né? São unidades bem compactas, aí, cassetes bem compactos, onde o custo, né, de armazenamento é muito baixo, né, e te dá uma longevidade aí na preservação de dados. Então, tenho desde unidades aí que a gente pode pôr em racks, né, montados aí em data centers, assim como eu tenho dispositivos como esse, né, um verdadeiro cilindro ali cheio dessas carretéis, né, de fitas, que são aí controladas por um braço robótico. Então, essa é uma forma assim, cujo custo, né, de armazenamento é bastante baixo e é ainda utilizado e justificável, né, nos dias de hoje. Mas vamos lá, falando um pouco mais da memória principal, né, que a gente pode ter num computador pessoal ou num dispositivo computacional, né? Basicamente, a gente divide essa memória em dois tipos, né? A memória do tipo RAM, né? Então, vem lá do Random Access Memory, né? Memória de acesso aleatório, randômico, né, do inglês. Mas entenda aqui como uma memória que eu posso tanto ler, né, uma posição, dela que tem um dado gravado, assim como eu posso escrever, né, um dado numa certa posição dessa memória. E a gente vai ver que basicamente vai ser dividido em dois tipos, né, do tipo memória RAM dinâmica e estática. Enquanto a ROM, né, é, também é uma memória de acesso, né, aleatório, ou seja, qualquer posição eu vou levar ao mesmo tempo para acessar o dado, mas ele é uma memória, um sistema de memória de apenas leitura, né? E aí você pode estar se perguntando por que, enfim, hoje nós usaríamos uma ROM, né? Já que todo momento nós estamos trocando programas, dados, né, na memória principal do computador, né? Então, apenas um exemplo para que a gente tenha, né? Se tomar aí um computador pessoal do tipo PC, o PC, no momento que você liga, né, ele começa a executar, né, dados a partir de uma ROM, né, é sempre o mesmo dados e instruções, né, é sempre o mesmo conjunto ali de dados e instruções que vai permitir, né, a carga inicial, né, o setup inicial da placa-mãe, enfim, da CPU e preparar, né, todo o ambiente para o carregamento ali do sistema operacional, né. Normalmente essa ROM contém também, né, todas as rotinas básicas de entrada e saída do sistema, né, o Basic Input, Output System, ou a BIOS, né, como a gente chama aí em português. Então, é uma memória, né, de apenas leitura. Aqui já acho que já cabe fazer uma diferença nessas memórias aí que a gente já apenas pode ler. Em geral, elas já são muito mais lentas, né, do que as memórias onde você pode ler e escrever, né?
Então, por exemplo, no caso do PC, onde corriqueiramente, né, um programa, por exemplo, está fazendo acesso via o sistema operacional a uma chamada da BIOS, né, para que esse trecho, né, da BIOS ali não fique lento, a gente costuma já, né, logo na inicialização do teu PC, pegar essa memória de apenas leitura e colocar, na verdade, num trechinho da memória RAM, né, meio curioso isso, né, mas enfim, para ficar mais rápido. Então, né, é um trecho ali que não muda, mas de qualquer forma eu vou carregar na memória RAM do teu PC para que toda a execução do sistema fique muito mais rápido, né? Mas muito bem, vamos avançar um pouco mais, né? E a memória ROM, como a memória RAM, ela foi aí evoluindo, né? E a gente foi criando outros tipos de memória, né? Então a memória ROM, imagina como aquela que é feita já na pastilha de silício, né? Pelos processos, né? De difusão química, né? De impressão química ali daquele, né? Dos diversos fotolitos lá que você vai montando a pastilha de silício e literalmente uma vez pronto você não consegue mais mexer, né? Essa tecnologia evoluiu para o que nós chamamos de PROM, né? Então a PROM ela é uma memória onde o armazenamento de zeros e uns eu podia fazer né, depois de pronto, eu podia escolher, né, que posições eu quero zero, que posições eu quero um nessa memória, queimando fusíveis, né, que eu tinha dentro dessa PROM. Mas, obviamente, eu só poderia fazer uma gravação, né? Se eu precisasse fazer uma outra gravação, porque eu errei, ou precisasse mudar esse programa, esses dados, enfim, que eu carreguei nessa memória PROM, eu teria que tomar uma outra memória e fazer o mesmo processo, né? Isso evoluiu então para a tecnologia de EPROM, né? Então é uma PROM apagável, né? Então, literalmente, eu coloquei até um desenho aqui, né? Era uma circuitaria né, encapsulada aqui, por exemplo, num padrão DIP, né? Onde você tem o circuito de silício aqui exposto numa janela, né? A janela não era somente para a gente ver, né? Obviamente a tecnologia, mas sim uma vez gravado, né, essa programação de zeros e uns aí na memória, né, nessa memória EPROM, a gente podia apagar essa memória colocando ela num banho de luz ultravioleta durante um certo tempo, né? Então isso apagava essa memória e aí novamente ela poderia ser reutilizada, né, ou escrita com uma nova programação, né? Essa tecnologia ela evoluiu para o que a gente chama de E2PROM, né? Vamos falar EPROM que fica cacofônico, que é a PROM, né, apagável, só que agora eletricamente, né? Então, normalmente a gente usa lá um nível de tensão, né, para poder fazer a leitura, né, desses dados, né, tipicamente desses dados ou dessas instruções, e se eu precisar eventualmente sobrescrever ou escrever, né, em cima desses dados, instruções já existentes, eu consigo fazer eletricamente, em geral com um nível de tensão maior, né, porque no nível de tensão maior nesse processo de gravação, né. A E2PROM atualmente é a tecnologia que a gente usa para substituir a ROM na questão da BIOS, né, que eu comentei ali do PC, né? É justificável porque para garantir, né, que o equipamento vá ser mais perene, né, as diversas versões ali de programas, sistemas operacionais que podem ir aparecendo no mercado, de vez em quando você precisa lançar uma atualização ali, né, daquelas rotinas para tornar o dispositivo mais eficiente, ou simplesmente corrigir, né, algum erro que eventualmente tenha passado no processo de engenharia de software da máquina. Tá? E finalmente, se você simplificar, né, quer dizer, você não precisar acessar um byte por vez, né, 8 bits ali por vez, mas se eu puder acessar, ou se eu estiver interessado em acessar um bloco, né, poder regravar um bloco inteiro por vez, eu simplifico, né, o mecanismo de decodificação dessas memórias, elas ficam mais baratas e a gente dá origem a um tipo de memória que a gente chama de flash EPROM, né? Um exemplo de uma flash EPROM são aqueles pendrives, né, aquelas que a gente coloca na USB do computador para poder fazer, por exemplo, leitura ou gravação de dados, né? Essa leitura e gravação, somente a gravação é sempre feita em blocos, né?
Ele não consegue fazer byte a byte em função dessa simplificação do sistema de decodificação para tornar o pendrive mais barato, né, mais palatável aí para que a gente possa comprar e usar, tá? Então essas são as categorias, as tecnologias aí com que a ROM foi evoluindo, né? Em termos de memória RAM, né, então a gente está pensando agora numa memória de acesso aleatório, onde eu posso escrever e ler. Basicamente foi se criando dois tipos ali, né, de memória. Uma memória que era baseada né, no conceito de flip-flops, né, ou seja, é uma caixinha que eu posso armazenar um 0, um e um 1 ali, e esse 0, 1 vai permanecer armazenado naquela caixinha, nos diversos bits, posições de memória, até que eu desligue a energia, né, dessa circuitaria, né. Isso deu origem à RAM estática, né? Normalmente é uma RAM, né, como ela é baseada numa tecnologia, como dito aí, de flip-flops, né, dessas caixas, flip-flops tipo D, por exemplo, né, que armazenam ele, dados, né? Ela é uma memória mais cara, né? Porém de uma velocidade de acesso muito rápido, né? Em comparação com a DRAM, né? A DRAM, o S, né, do SRAM é de estático, o D de dinâmico ali. A DRAM, a ideia, né, básica que você pode ter em mente é que, né, cada bit seria semelhante a um capacitor, né? Na verdade é um transistor que faz esse papel, mas enfim, um capacitor onde, se eu manter 0 volts, eu tenho ali o zero lógico, e se eu manter uma certa carga nesse capacitor, eu tenho nível lógico 1, né? Esse sistema, por mais estanque ali que ele seja, né, qualquer operação que você vai fazer, algo que você vai conectar nele, você pode estar drenando um pouco de energia desse capacitor, esse capacitor vai se descarregar. Então as memórias dinâmicas, elas têm que ter o que a gente chama de circuito de refrescamento, né? Que é um circuito que basicamente checa se a tensão está lá em 0, mantém 0. Se a tensão está acima do 0, né, mas está caindo, esse capacitor é refrescado e a tensão volta a ter um certo nível aí desejado, né? E essa é uma memória que a gente consegue fazer, né, de uma forma massiva, ou seja, né, integrar ela e ter aí grandes quantidades. Em geral, né, quando em um computador pessoal a gente se refere, olha, sei lá, meu computador tem 16, 32 gigabytes de RAM, né? Nós estamos falando da memória dinâmica, né, que foi colocada nesse computador, né, em geral na forma de pentes, né, que você vai aí acabar colocando ou no seu notebook, no seu computador de mesa, enfim, né? E a SRAM, né, por ser uma memória mais nobre, mas mais rápida, né, em geral bem mais rápida do que a DRAM, né, ela é uma memória que a gente usa para fazer a implementação dos sistemas de cache, né? Esses sistemas eles vão ficar então entre a CPU e a memória aí, DRAM, né, principal, com o intuito de acelerar, né, a velocidade de processamento. E é só para você entender, né, o porquê que essa questão, essa dicotomia aí surgiu, né, que literalmente apareceram empresas que começaram a se especializar na fabricação de processadores, né, como a Intel, a AMD, cujo objetivo realmente era poder executar instruções cada vez mais rapidamente, se não complexas, né, processadores aí do tipo CISC, depois vieram os RISCs, enfim. Enquanto os fabricantes aí de memórias, né, principalmente as memórias do tipo DRAM, né, a questão principal que eles tinham em mente era poder colocar a maior quantidade possível, né, em uma área pequena ali por um preço razoável, né, mesmo penalizando o desempenho, né, a velocidade com que eu vou conseguir entregar dados. Então começou a surgir uma diferença entre o que é a velocidade com que o processador, né, conseguia trabalhar as instruções e as memórias dinâmicas ali oferecer dados ali para os processadores, né? Então esse intermediador, né, que a gente chama de sistema cache, né, do cachê ali do francês, né, que é escondido, né, a gente pode entender como escondido, é um sistema escondido, né, é um sistema usado então para fazer essa aceleração e a gente pode discutir posteriormente. Existe ainda um último tipo de memória que é a VRAM,
né? Então é uma memória normalmente que vai carregada nas placas gráficas, né? Onde o intuito é, de repente, eu tenho a minha CPU da mainboard do meu computador pessoal enviando algumas informações. Olha, eu quero que, né, você monte um quadrado numa certa região ali da memória de tela do meu computador, né? E ao mesmo tempo eu vou ter o processador, né? Enquanto um está escrevendo, o outro pode estar lendo essa instrução para poder gerar esse quadrado, digamos assim, preenchido com uma certa cor que vai aparecer no seu vídeo, né? Então a VRAM ela tem essa característica, né? Por isso que a gente diz ali, eu posso ler e estar escrevendo aí um certo número de bits, né, nessa memória, o que já não acontece com a DRAM e nem com a SRAM, né? Que fazem parte ali da memória é, principal ali do teu computador. Muito bem. Avançando um pouco, né? Então, de uma forma sumarizada, né? Estou aqui colocadas as diversas tecnologias aí na questão de RAM e principalmente da ROM, né? É, se eu posso ler, escrever ou apenas ler, como é que eu faço o apagamento dela, né? A escrita e se ela é volátil no sentido de, obviamente, se eu desligar, né, energia, tudo que eu tenho numa SRAM, numa DRAM, eu vou perder, né? Enquanto o que eu tiver numa ROM vai ser preservado. Esse é o intuito principal. Pensa no caso ali de um pendrive, né, por exemplo, ou mesmo o sistema de BIOS aí do seu computador, do seu equipamento, tá? E muito bem, né? Então apenas um slide aqui para enfatizar, né? A DRAM eu quero, né, poder ter grandes volumes ali de bytes, né? Quer dizer, isso que me interessa. Mesmo, né, então o custo tem que ser baixo e, né, memória baseada num conceito bem simples, né? Imagina, como a gente falou, um capacitor, né? Então eu tenho essa necessidade de refrescamento, senão eu perco a informação depois de um certo tempo. E a SRAM, né, em geral, ela é uma memória muito mais rápida do que a DRAM, né, um pequeno tempo de acesso. Ela não precisa desse sistema de refresh, mas por ter um grande número de portas lógicas envolvidas, né, por exemplo, na concepção ali de um flip-flop, que vai ser um único bit, né, de armazenamento dessa memória, ela acaba tendo um custo muito mais elevado do que a DRAM. Então, não justificaria, por exemplo, hoje, né, ter os 16, 32 gigabytes de memória feito dessa maneira, né? Isso seria um custo inviável e, inclusive, de hoje desnecessário com a ideia, por exemplo, de sistemas intermediadores, que são sistemas de cache. Pois muito bem, avançando um pouco, essas tecnologias elas surgiram aí principalmente na década de 70, né? Então, de novo, né, a SRAM, o foco era realmente te dar velocidade, né? Normalmente, né, comumente aí encontrado até hoje, né, nesse soquete do tipo DIP, né, onde eu tenho fileiras ali de pinos para os dois lados, né, da pastilha de silício. E a DRAM eu quero realmente ter um grande volume, né? Eu não me preocupo tanto com a velocidade, mas eu quero ter um grande volume, uma grande densidade ou capacidade aí de armazenamento, tá? A principal característica das duas é que as duas são assíncronas da CPU. Explicando um pouco melhor, né? Quer dizer, o meu processador está sendo alimentado por um relógio, né? E obviamente ele, através ali do barramento de controle, ele vai endereçar a memória, né, para fazer a leitura de uma instrução ou de um dado, mas o tempo, né, que eu vou receber esse dado ou essa instrução de volta no processador não está sincronizado com o relógio, né? Por isso que a gente diz que a característica principal dessas circuitarias que surgiram aí na década de 70 e foram quase até o final aí do século XX, é que elas eram assíncronas, né? Então isso trazia uma certa dor de cabeça, né? Lembra que o processador está cada vez trabalhando mais rapidamente, a memória, né, em grande volume, lentamente, e ainda eu tenho que lidar com esse assincronismo, né? E para mitigar isso, então vem na década de 90 o conceito de SDRAM, né? Ou uma DRAM que trabalha de uma forma síncrona. Então, mesmo o relógio que está ali alimentando, né, a tua CPU, o teu processador, vai estar também alimentando
essa memória, né? Na verdade, o controlador desse sistema de memória que vai fazer com que os dados, né, possam ser escritos ou lidos, né, de uma maneira sincronizada com a CPU e, portanto, facilitando ali a transferência de dados entre os dois sistemas, né? Esse sistema foi se aperfeiçoando, né? E literalmente são os sistemas atuais, né, que nós temos hoje aí no século XXI, né, também conhecidos como DDR, né, DDR, porque eles criaram uma dupla taxa de transferência, porque, né, antes, sei lá, a escrita ou a leitura, né, se eu pegar um sinal de relógio, né, eu subo o relógio para o nível 1, desço o relógio para o nível 0, né, então tem uma borda de subida e uma borda de descida. Antes eu, pelo menos em um ciclo de relógio eu precisaria, né, para fazer uma operação de leitura e escrita, se não vários, mas eles criaram aqui um conceito onde eles passaram a aproveitar tanto a borda de subida como a de descida, então de certa forma dobrando, né, o volume de dados que você consegue tratar num certo intervalo de tempo por esse controlador dessa memória SDRAM, né, batizado então como DDR, né. E essas tecnologias, então, elas só foram evoluindo, né. O que nós temos, então, que ter em mente é que, primeiro, né, ela é síncrona, então ela permite, né, por exemplo, que o controlador, né, trabalhe, eu coloquei ele em avanço, né, por exemplo, se o processador está precisando de um certo dado, eu posso já ir em avanço e fazendo a leitura desses dados, né, para no momento que o processador precisar, eu conseguir entregar isso mais rápido do que aparentemente eu poderia se eu for acessar um dado único, né? Então, com isso, consigo otimizar o tempo de acesso, né? E a gente passa a falar em transferências múltiplas, não de 1 byte, mas de 8 bytes, né? Então, a medição de velocidade dessas tecnologias DDR aí passa a ser em milhões de transferências, né? Transferência aí, entenda cada transferência como sendo 8 bytes por segundo, né? E eu tinha um gráfico aqui, né, bem ilustrativo, né, de como é que essas tecnologias foram evoluindo, mas eu criei um segundo aqui, né, até para ficar mais claro, né. Então comecei com a memória DDR, né. As memórias DDR eu comecei com velocidades de leitura ali de 200 milhões de transferência por segundo. E elas foram evoluindo, né, que é essa barra azul aí, para o DDR5, que é uma tecnologia que surgiu aí a partir de 2020, onde nós estamos falando de 8.400 milhões de transferência por segundo, né? Então veja como essa tecnologia ela evoluiu rápido. A densidade também foi aumentando, né? E o consumo de energia, né, requerido aí para manter essas memórias também diminuindo, né? Não só, obviamente, para tornar o equipamento mais verde, que é uma consequência, né? Se eu diminuo a tensão, mantendo ali a corrente, a potência cai para manter esse sistema de memória, mas também lembrando, né, que num sistema, e num sistema de memória é diferente, né, a energia que entra e não sai, né, da forma que a gente espera, que seja um dado ou instrução lida e escrita, vai gerar aquecimento, né? Então, se eu conseguir baixar a tensão ou baixar a potência com que essa circuitaria opera, eu consigo, né, deixar os transistores mais próximos uns dos outros, né, ou esses bits mais próximos vão aumentar a densidade, sem que eu tenha uma dissipação de calor significativamente mais alta. Pelo contrário, né? E é por isso, então, que o DDR, quando foi lançado, trabalhava ali na faixa dos 2,4 volts e hoje, né, com a tecnologia DDR5, né, a partir aí de 2020, nós estamos falando de 1,1 volt, né, para poder trabalhar com essas transferências por segundo. Tá? Um aspecto muito relevante, né, nessa discussão, se a gente esquecer um pouco o computador pessoal e for para questão dos servidores, né? Servidores, eu tenho capacidades de memória principal, né, muito mais altas, né? E o que se passa a observar, né, principalmente com essas capacidades mais altas, é que a probabilidade, né, de um erro de bit, né, tanto na leitura ou na escrita acontecer, né, nessas transferências frenéticas aí que acontecem entre CPU e memória,
passa a ser estatisticamente mais relevante. Então, você tem, né, nesses ambientes servidores com grande densidade aí de memória principal, que tratar, né, ou detectar o erro e reler o dado, né? Eu recebi um dado errado, puxa, eu chequei que esse dado estava errado, então eu vou ler ele de novo, né? Ou essa instrução de novo para garantir que não tenha problemas, ou até de uma forma mais inteligente, né? Então isso dá para mostrar que com um bit, por exemplo, eu consigo até detectar, né, um erro, né, no meu sistema, um número ímpares de erro no meu sistema, que a gente chama ali de bit de paridade, né, que você pode agregar cada posição de memória, mas se você agregar mais bits, né, então no momento que a CPU for ler, eu tenho uma redundância maior ali, então eu sou capaz, às vezes, de detectar até 2 erros, ou se de repente eu tive só um erro, eu consigo corrigir, eu não preciso nem reler aquela informação, né? É, o Richard Hamming, né, que está aí à esquerda, é o pesquisador, né, que criou, né, ou generalizou esses conceitos que a gente conhece como ECC hoje, né, códigos aí que fazem tanto a detecção como a correção de erros, né. Então ele apresenta esses conceitos, né, na forma de um espaço de Hamming, onde fica muito fácil entender todas essas tecnologias que nós temos hoje aí de ECC que eu listei aí à direita, né. Então muito interessante conhecer uma teoria relativamente simples, né, de entender, muito bem ideada, muito bem concebida, né, explicada aí pelo Hamming e obviamente trabalhada hoje nessas questões desses sistemas de alta densidade aí de memória. Pois muito bem, né? Acho que ficamos por aqui, vimos aí os principais sistemas de memória, né, que equipam os ambientes computacionais, e fica então como recomendação a leitura do capítulo 5 do Stallings, que versa exatamente sobre esse assunto que nós tratamos com muita brevidade aqui, e ali você vai encontrar não só essas questões um pouco mais detalhadas em termos de explicações, gráficos, circuitos, bem como uma série de exercícios ali que ele propõe, né, para que você fixe esse tema melhor na sua mente. Ok? Muito bem, eu agradeço, né, a participação aí nesse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor de alguma maneira, tenha ajudado e possa colaborar com os estudos ali de sistemas de memória, né, nos computadores, que são de suma importância para nós nas tecnologias atuais. E o meu muito obrigado, eu vou ficar por aqui.